Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender sobre os verbos impessoais. Os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito e são usados apenas na terceira pessoa do singular. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, com o sentido de existir, o verbo fazer, com o sentido de tempo decorrido, e também os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Por exemplo, amanhecer, anoitecer, chover, ventar e etc. Por fim, esses verbos, por não possuírem sujeito, quando eles ocorrerem numa oração, a oração será com sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E esses verbos, principalmente o verbo haver e fazer, eles não vão variar, eles não vão para o plural. O verbo haver, quando vier com o sentido de existir, e o verbo fazer com o sentido de tempo decorrido. Vamos para alguns exemplos aqui, ó. Vejam só. Havia apenas uma paciente à espera. Significa que aí o verbo haver está no sentido de existir, certo? Veja só, eu poderia substituir o havia por existia apenas uma paciente à espera. Vamos para o próximo exemplo. Havia muitos pacientes à espera. Perceba que agora está no plural. Alguns termos da oração. Muitos pacientes. E veja que o verbo haver, ele não variou, ele não concorda com o plural, ele permanece na terceira pessoa do singular. A mesma coisa no outro exemplo. Fazia um ano que ele não aparece aqui em casa. Faz um ano que ele não aparece aqui em casa. Faz anos que ele não aparece aqui em casa. Perceba mais uma vez que o verbo não vai variar, não vai para o plural. Se você escrever ou falar fazem anos que ele não aparece aqui em casa, está incorreto. O correto é o verbo permanecer na terceira pessoa do singular. Todo o dia choverá? Todos os dias choverá? Perceba aqui mais uma vez que o verbo choverá permaneceu na terceira pessoa do singular, não variando para o plural. Vamos agora para uns exercícios. Eu peço que você pause esse vídeo e tente responder. Assim que você terminar de responder, dê play no vídeo e veja quantas questões acertou. E aí, respondeu as 6 questões? Então, vamos para a resolução. Primeiro, o correto é: faz 20 minutos que estamos à sua espera. Perceba mais uma vez que não variou para o plural. Havia poucas vagas para o curso. Veja mais uma vez que o verbo permaneceu na terceira pessoa do singular. Conhecido o resultado da votação, choveram vaias. Perceba aqui agora que o verbo chover variou porque está como o sujeito ali presente nesta oração. Vaias choveram, entendam? Conseguem entender aqui que há um sujeito e aí o verbo ele vai poder variar, porque o que foi que choveu? Choveram vaias, então vaias aqui é o nosso sujeito. Não havia vizinhos naquele deserto. Perceba aqui mais uma vez que o verbo haver permanece na terceira pessoa do singular. Havia já 2 anos que não nos víamos. A mesma coisa, o verbo permanece
na terceira pessoa do singular. E por último, conheceram-o assim, fazia quase 20 anos. Mais uma vez aqui o verbo fazer permanecendo na terceira pessoa do singular. E aí, quantas questões vocês conseguiram acertar? Coloca aí nos comentários e até o próximo vídeo.